Você sabe, à medida que vemos a adoção crescente, você verá mais FOMO pelo Bitcoin, não apenas de estados, nação e governos e assim por diante, mas também das pessoas comuns, né? Especialmente a geração mais jovem que vai perceber e dizer, espere um minuto, ok, eu tenho o dólar americano, claro, mas eu também posso pegar Bitcoin, que não está sendo desvalorizado e pode manter mais valor a longo prazo, e até mesmo se valorizar mais rápido do que imóveis e ouro e todas essas outras coisas. Olá pessoal, este é o primeiro episódio de uma nova série especial onde vou de país em país destacando o ecossistema de ativos digitais da América Latina. Estou convencido de que 2025 será um ano enorme para a adoção de criptomoedas em toda a região. E assim, o objetivo desta série é ajudar a mostrar essas histórias para o mundo de língua inglesa. No episódio de hoje, conversei com Tony Edward, que é natural da Guiana e apresentador do popular podcast Thinking Crypto. Tony e eu discutimos as instabilidades econômicas que a Guiana enfrentou durante sua infância, a nova riqueza petrolífera do país e o papel que os criptoativos desempenharão no futuro. Espero que você goste. Então, Tony, é ótimo ter você aqui. Aaron, é incrível estar com você e falar sobre cripto. Sexta-feira é uma sexta-feira feliz. O Bitcoin está de volta, acima de 100 mil. Então, bom estar aqui. Absolutamente, absolutamente. Então, sim, é sempre bom se conectar com um colega podcaster e criador de conteúdo. Acho que há algo em estar nessas trincheiras todos os dias que é meio unificador, suponho, mas adoraria que você talvez se apresentasse rapidamente e então podemos mergulhar no assunto. Claro. Então, pessoal, eu sou Tony Edward e estou baseado em Nova York, mas eu cresci na Guiana, vim para os Estados Unidos com meus pais quando tinha cerca de 8 anos e cresci nas ruas difíceis de Nova York. Mas você sabe, crescendo, eu sempre estive interessado em tecnologia. Eu estava usando o Google quando ele foi lançado pela primeira vez nos anos 90. Eu desmontava computadores e coisas do tipo. Então, eventualmente, quando eu acabei me deparando com cripto, isso definitivamente chamou minha atenção. Mas você sabe, à medida que minha jornada progredia sobre aprender sobre Bitcoin e cripto, minha infância e meu histórico na Guiana em entender a desvalorização da moeda. Bem, agora que entendo a desvalorização da moeda e as dificuldades financeiras que meus pais enfrentam na Guiana, isso realmente fez sentido. Quanto ao grande caso de uso do Bitcoin como essa moeda alternativa, também uma reserva de valor que pode ser usada como proteção contra a desvalorização da moeda e a inflação. E você sabe, hoje em dia, quando as pessoas vêm até mim e dizem, ei Tony, me fale sobre Bitcoin e cripto, eu digo, vá ler o white paper do Bitcoin. Quero que você comece por aí. Esqueça de ganhar dinheiro, esqueça a parte do investimento. Eu quero que você entenda o ethos disso. Por que foi criado, e você sabe, criado como uma proteção contra o crash de 2008, os resgates e a desvalorização da moeda? E então podemos falar sobre o investimento, mas quero que você entenda qual é a raiz e a gênese disso. Sim, eu adoro isso como ponto de partida, certo? Foi apenas um ponto muito único no tempo, em 2008, 2009, quando o white paper do Bitcoin foi lançado, e é uma dessas coisas onde, tipo, você sabe, empreendedorismo, tipo, as pessoas falam muito sobre, tipo, você tem que ter um bom produto, você tem que ter uma boa ideia, mas você também tem que acertar o timing, tipo, como um ótimo produto lançado na hora errada vai fracassar, certo? Então, é um tipo interessante de experimento pensar sobre, tipo, o que teria acontecido se o white paper do Bitcoin tivesse sido lançado em, tipo, 1998 ou em 2024, tipo, teria tido o mesmo impacto. Você sabe, então sim, eu concordo. Isso é uma ótima base para começar a introduzir as pessoas. É como você tem que entender, tipo, a base do que isso realmente é antes de começar a pensar em, tipo, como posso ganhar dinheiro com isso, basicamente. Então vamos começar falando um pouco sobre a Guiana. Como você mencionou, talvez nos conte um pouco sobre como foi crescer no país e talvez fale um pouco sobre, você sabe, talvez algumas das dificuldades financeiras que vocês enfrentaram diariamente. Talvez ou talvez apenas nos dê um pouco de cor sobre como, você sabe, como era a vida naquele país. Sim, então a Guiana é um país lindo. Está conectado à Amazônia. Eu acho 50% ou mais que não é desenvolvido. É como uma selva, floresta tropical. Mas na parte norte você tem o desenvolvimento, você tem a capital, a grande cidade, Georgetown, e é uma colônia britânica. Então, lá nos anos 1700, 1800, pessoas da Índia de descendência indiana vieram para a Guiana, vieram para a Trinidad e assim por diante com os britânicos. Trabalhando nas plantações. E eu acho que era cana-de-açúcar ou algo assim. Era o grande negócio, certo? E se desenvolveu desde então. A Guiana obteve sua independência da Grã-Bretanha e tem lutado como um país em desenvolvimento.
não diria que é terceiro mundo, mas não está longe disso. Hoje está recebendo muito desenvolvimento porque descobrimos petróleo, então isso está gerando muita receita na economia e desenvolvimento da infraestrutura, mas quando meus pais estavam crescendo eram tempos difíceis, e parte disso, é claro, é a desvalorização clássica da moeda. Certo, você vai lá, aqui está uma nota de $1.000, ou uma nota de $20.000, certo? Você está lidando com essa hiperinflação. Agora não é tão ruim quanto a Venezuela e a Argentina e alguns países na África, certo? Mas está lá em cima com problemas de moeda. Com problemas de moeda e econômicos, você tem conflitos com o povo e o governo, você tem alguma corrupção e coisas assim. E isso é parte do motivo pelo qual meus pais queriam deixar o país. Porque as oportunidades não estavam lá. Agora, avançando para 2024, as coisas são muito diferentes por causa da descoberta de petróleo na costa, e isso está impulsionando muito desenvolvimento. E os Estados Unidos e a Guiana têm um relacionamento muito forte agora, mas você sabe, crescer foi difícil, e é por isso que meus pais, você sabe, eles querem sair, e eles frequentemente me contam histórias sobre, você sabe, crescer na pobreza, e como era com seus irmãos e irmãs, e os sacrifícios que tiveram que fazer, e passar fome às vezes, e assim por diante. Era dessa natureza. Agora eu tenho algumas memórias muito vagas da Guiana crescendo, mas eu me lembro, você sabe, de bons momentos, mas também me lembro de alguns momentos ruins. Lembro-me de ter apagões porque a infraestrutura elétrica não era boa, inundações e coisas assim. E, você sabe, tínhamos nossa própria casa e tudo, mas simplesmente não havia oportunidade. A infraestrutura não estava lá. Então isso foi o que nos fez mudar. Agora eu visito Gana, tipo, algumas vezes por ano. Meus avós ainda moram lá e eles ainda lidam com o problema da moeda. E todos eles querem dólares americanos, certo? Ou uma moeda alternativa. Agora, há pessoas que estão despertando para o Bitcoin lá, onde estão, tipo, você sabe, devo investir em Bitcoin. Algumas pessoas me perguntam por que sabem que eu estou, você sabe, envolvido em cripto. Mas a infraestrutura para eles fazerem isso, as rampas de acesso, não está totalmente lá, embora eu sinta que vai começar a crescer. À medida que mais do país se conectar, mais a internet. Estou vendo muitas pessoas com smartphones, computadores agora, Wi-Fi nos principais lugares, nas cidades e assim por diante. Então, uma vez que a infraestrutura da internet esteja totalmente em funcionamento, acho que vamos ver muitos caixas eletrônicos de Bitcoin ou exchanges participando. Super interessante. E antes de voltarmos à parte de criptomoedas, eu gostaria de talvez falar sobre um pouco desse desenvolvimento de petróleo, porque acho que foi em 2019, quando o petróleo foi descoberto lá, e isso foi, quero dizer, se eu entendi corretamente, isso é como uma das maiores descobertas de petróleo do século, realmente, sim, ao largo da costa, você sabe, é offshore, está no Mar do Caribe, como debaixo seja o que for, você sabe, debaixo do fundo do mar, e tem sido. E se eu entendi corretamente, tipo, tem sido provavelmente como o país produtor de petróleo de crescimento mais rápido no mundo desde 2019, o que é meio louco. E obviamente isso gera muita riqueza, certo? Tipo, há muito mais investimento, há mais dinheiro. Você sabe, também há meio que a maldição dos recursos, certo? Onde você vê muitos desses países, como na África e tal, onde você sabe eles têm muito petróleo, mas todo esse petróleo é simplesmente roubado e, tipo, as elites, você sabe, ficam com todo o dinheiro e todo mundo meio que não recebe nada. Como isso está afetando a sociedade guianense agora? Então, eu diria que, no geral, é um ponto positivo. Por quê? Eu acho que o governo, a liderança atual, está fazendo um bom trabalho e porque vivemos na era da internet, em mais mídia, há mais responsabilidade sendo colocada sobre essas pessoas. Eles realmente não podem se esconder, porque imediatamente, se eu vejo que algo está errado, posso pegar um telefone e colocar algo no TikTok, certo? E isso, o governo não, você sabe, a maioria das pessoas não gosta disso no governo e na elite, porque eles são chamados à atenção, e então as pessoas podem se organizar facilmente. Agora, no passado, eles podiam facilmente enterrar coisas assim, certo? Não acredite nesse cara. E você não podia. Havia um portão, guardiões. Você não podia aparecer na TV pública, você sabe, ou no rádio e assim por diante. Você tinha que pagar dinheiro. Mas agora, todo mundo, mídia descentralizada, mídia democratizada, todo mundo pode entrar e criar conteúdo e espalhar informações. Então eu diria que o governo está fazendo um bom trabalho. Eles poderiam fazer um trabalho melhor. Claro, estou vendo muita infraestrutura sendo construída, muitos investidores estrangeiros chegando, definitivamente muitos investidores chineses. Eu notei isso nas minhas visitas lá. E eu diria que tem sido um ponto positivo para a economia e
para a infraestrutura e para colocar as coisas em funcionamento. Acho que agora eles estão procurando dar aos cidadãos guianenses um pouco do... É o que o Alaska faz. Eles dão parte da receita do petróleo aos cidadãos ou reduzem os impostos. Então há um pouco disso. Agora, nós, acho que você e eu sabemos que se fizerem muito disso, as pessoas ficam confortáveis com dinheiro fácil, elas não querem trabalhar e pensam, por que eu deveria trabalhar? O governo simplesmente me dá dinheiro, mas acho que eles estão fazendo isso para impulsionar a economia. Mas espero que não façam isso de forma exagerada. Mas eu diria que tem sido um ponto positivo. Isso realmente colocou a Guiana no mapa. Você mencionou que é uma das economias que mais cresce no mundo e relações estão sendo construídas com os Estados Unidos e diferentes governos. Um ponto positivo. Sim. E obviamente com esse crescimento há mais riqueza sendo gerada. E então, com essa riqueza sendo gerada, né, as pessoas estão presumivelmente, como você mencionou anteriormente, tentando sair dos dólares guianenses e entrar em algo que seja um pouco mais estável, talvez apenas de um ponto de vista geral, tipo, a Guiana passou por esse ciclo de você sabe, tipo, resgates do FMI e reestruturações e esses tipos de coisas que talvez alguns outros países na região tenham passado, onde isso realmente, tipo, restringiu sua capacidade de, tipo, crescer e realmente ditar o curso de sua economia nos últimos, talvez, 50, 60 anos ou algo assim. Isso é algo que tem sido endêmico na Guiana. Não que eu saiba, eles têm sido... É um país tão pequeno, você sabe, a população é bem pequena aqui, eu não acho. Acho que as pessoas praticamente os ignoravam, para ser honesto. Ninguém prestava atenção. Agora as pessoas estão prestando atenção. Parte do interesse na Guiana que eu acho que na história recente realmente começou a crescer foi a parte não desenvolvida do país que está intocada, certo? E há uma conexão com a Amazônia. Então acho que se eles conseguirem desenvolver isso e atrair turismo mas você sabe, é preciso ter a infraestrutura para fazer isso. Estradas adequadas, indo mais fundo nas áreas, construindo resorts e coisas assim. E isso realmente tem acontecido, sabe? Isso realmente ajudará a atrair turismo, mas eu acho que o petróleo realmente colocou a Guiana no mapa, que todo mundo ficou tipo, espere um minuto, quem tem petróleo na América do Sul? E você sabe, há a disputa entre a Guiana e a Venezuela, e isso tem acontecido de forma intermitente há um tempo. Sim, isso também eu só tenho acompanhado isso, tipo, muito superficialmente, tipo, vendo algumas manchetes. Isso é algo relacionado ao petróleo? Ou é, tipo, uma dessas questões antigas? Você sabe, tipo, eles só estão discutindo sobre a fronteira por séculos, tipo de situações. Você sabe, havia algumas pequenas discussões. Realmente não era nada, porque eu me lembro de perguntar aos meus pais sobre isso, e eles disseram sim, nunca tivemos nenhum conflito importante. Havia tipo diálogo, claro, mas agora, com o petróleo e a economia da Guiana crescendo, você sabe, a Venezuela está intensificando sua retórica e tentando escalar as coisas. Então, felizmente, não escalou para nenhum tipo de conflito. Mas você sabe, nunca se sabe. E acho que os Estados Unidos, se não me engano, têm intervindo aí para tentar ajudar a resolver algumas dessas questões também. Entendi. Ok, bem, vamos voltar para o assunto de criptomoedas aqui. Fizemos um pequeno desvio ali, mas talvez fale sobre como você descobriu as criptomoedas pela primeira vez e como talvez, tipo, qual foi a sua jornada talvez fale um pouco sobre, tipo, como sua infância, criação familiar, talvez influenciaram sua visão de mundo para que você pudesse realmente entender criptomoedas desde cedo. Claro. Então, eu me lembro muito vividamente, eu e meus amigos, meus colegas, geralmente nas noites de sexta e sábado nos encontrávamos, comíamos algumas asas de frango, tomávamos cerveja, seria o nosso momento de encontro. Então, isso foi em 2016. E meu amigo Sebastian, começou a nos falar sobre criptomoedas, e claro, no começo é que todos nós ficamos tipo, o quê? O que é isso? Parece um golpe. Porque você está nos mostrando essas coisas, certo? E você sabe, nós o ignoramos nas primeiras vezes. E então ele continuou trazendo o assunto e nos mostrando sobre Bitcoin. E eu acho que, eventualmente, o Ethereum estava prestes a fazer seu ICO e coisas assim. E eventualmente foi lançado. E então ele estava ganhando dinheiro com isso. Foi quando percebi, ok, eu preciso prestar atenção. Tipo, como você está ganhando dinheiro com essas coisas, certo? Então eu comecei a ouvir e depois entrei na Toca do Coelho por conta própria e comecei a pesquisar sobre Bitcoin e o Ethereum e até mesmo Ripple na época e o que eles estavam fazendo com o XRP. E você sabe, no começo eu estava com medo, certo? Como todo mundo, você fica tipo, posso confiar nisso?
vou perder todo o meu dinheiro. Mas o que me chamou a atenção foi a tecnologia. Uma vez que eu entendi a tecnologia subjacente do blockchain, eu realmente relacionei isso ao o compartilhamento de arquivos na internet, porque crescendo nos anos 90, usando Napster e LimeWire, eu estava muito familiarizado com isso. Assim como tenho certeza de que muitas pessoas que cresceram nos anos 90 usando a internet. Nos primeiros dias eram os bons e velhos tempos em que você, tipo, às 10 da noite começava a baixar e depois acordava cedo. Às 7 da manhã para ver se finalmente é como uma criança na manhã de Natal, eu tenho que correr e verificar se há presentes debaixo da árvore, esse tipo de coisa. Eu fiz o download da minha música. Ou você ganhou um saco de carvão porque era um arquivo corrompido que tinha um vírus para o seu computador, certo? Tão decepcionante, certo? Sim, mas esses eram os dias. Eu meio que sinto falta desses dias da internet porque havia algo simplesmente encantador sobre isso, você sabe? Os primeiros dias. E talvez você possa hackear algumas coisas um pouco, certo? Mexer com as coisas. E eu adoro fazer isso com computadores e tudo isso na internet. Mas você sabe, foi aí que fez sentido para mim. Espere um minuto. O blockchain é um conjunto de computadores executando uma rede descentralizada. Um jogador não pode mudar o código. Um jogador não pode dizer, ei, isso está errado. Tem que haver um consenso. E quando percebi isso, eu fiquei tipo, entendi. Esta é apenas a próxima camada em cima da internet. E você sabe, em vez de mover dados e informações, vamos poder mover valor. E o Bitcoin, obviamente, começou esse movimento e resolveu o problema do gasto duplo. Então, esse era o problema antes com as pessoas que tentavam criar dinheiro na internet. Como você resolve o problema do gasto duplo, certo? E uma pessoa dizendo, isso está errado, e não, isso está certo. Você tem essa rede de consenso de pessoas e tem o aspecto em tempo real, o aspecto global disso. Então eu mergulhei fundo, cara, e fiquei fisgado. Não só vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas percebi, ei, esta é uma oportunidade para talvez mudar de carreira, me envolver de uma maneira diferente. E a razão pela qual eu estava pensando dessa forma é porque nos anos 90 eu vi o boom das .com, mas eu estava no ensino médio, não podia participar. Eu não tinha o dinheiro, não tinha o conhecimento. E você sabe, naquela época, você tinha que ser credenciado, tinha que estar ligado a um VC ou a um fundo de hedge. Eu sou um garoto imigrante crescendo em Nova York. Tipo, como eu iria fazer isso? Meus pais não podem fazer isso, certo? Eles estão apenas tentando trabalhar para construir suas vidas. Nos EWATs. E isso fez sentido para mim. Eu tenho a oportunidade agora de investir na minha versão ou como adulto no Google, na Amazon e assim por diante. E eu sei que essas empresas são públicas agora, mas a ideia é, na fase inicial, se antecipar à multidão e onde você pode obter retornos significativos. Eu adoro isso e adoro um tipo de enquadramento das criptomoedas como uma ferramenta de empoderamento financeiro semelhante ao que você está descrevendo. Certo? Acho que muitas pessoas no mundo das criptomoedas estão na linha da inclusão financeira, e eu apenas, em uma das minhas entrevistas recentes, nós realmente falamos sobre esse assunto, mas é inclusão? Tipo, sim, mas de muitas maneiras os problemas de inclusão foram realmente abordados. Em muitos países, especificamente no Brasil, tipo, é bem fácil conseguir, você sabe, abrir uma conta bancária, poder transferir dinheiro, todas essas coisas. Mas é realmente como as criptomoedas, como um mecanismo de empoderamento financeiro, onde você pode simplesmente acessar esses tipos de coisas que, de outra forma, você não teria acesso. E, tipo, sim, você pode nem sempre ganhar, tipo, você pode perder algum dinheiro às vezes, mas você tem a oportunidade que não teria de outra forma no tipo de, você sabe, o sistema analógico, o sistema Web 2, ou como quisermos chamar. Então, eu adoraria voltar para a Guiana novamente, especificamente, e esta entrevista é parte de uma série mais ampla, onde estamos indo de país em país, explorando a adoção de criptomoedas pela América Latina. E você falou um pouco sobre isso no início, mas adoraria talvez ter uma noção de você sobre como, tipo, quão acessível é a criptomoeda na Guiana. Isso é algo que as pessoas estão começando a prestar mais atenção, dado o aumento dos preços, dado o fato de que talvez haja um pouco mais de riqueza no país agora do que havia alguns anos atrás. Eu adoraria talvez falar um pouco sobre, você sabe, como as pessoas é possível até acessar usando o dólar guianense, ou existem como rampas de entrada e saída de fiat, ou você tem que meio que entrar nos mercados peer-to-peer e esse tipo de coisa, mas adoraria obter algumas informações de você apenas sobre o estado da adoção no momento. Sim, então é mais peer-to-peer agora. Porque não há muitas rampas de entrada sendo construídas
E porque a infraestrutura da internet, e não me entenda mal, como eu posso ir a Gana e acessar Wi-Fi, os principais hotéis e tudo mais, mas nem todo mundo tem um computador e internet em suas casas. Agora, como muitos países em desenvolvimento, digamos na África e assim por diante, muitas pessoas têm smartphones, é aí que eles acessam a web, obtêm informações online e assim por diante. Então estou vendo que mais jovens estão prestando atenção. Eu tive um primo que me perguntou sobre Bitcoin, se deveria investir e assim por diante. E eu fiquei realmente surpreso que ele mencionou isso. Então eu acho que, as pessoas estão começando a ver que há um movimento por trás do Bitcoin e das criptomoedas e querem fazer parte disso. Eles estão vendo outros países como El Salvador e as pessoas estão tomando iniciativas, então há um interesse aí. Mas, em termos de adoção, não, muito pouco. Talvez quase nada em relação a comerciantes aceitando qualquer coisa. Você sabe, se você for ao shopping local, veria um caixa eletrônico de criptomoedas. Provavelmente não, mas eu acho que mais online, de pessoa para pessoa. Mas você sabe, eu acho que à medida que o país continua a se desenvolver e a população, você sabe, há mais demanda. Vai haver alguém que vai atender essa necessidade. Talvez seja aí que eu entro. Eu não sei. Certo? Sua vocação. Certo, exatamente. Talvez eu precise ir lá instalar caixas eletrônicos e administrar um negócio assim. Mas eu acho que vai crescer, porque os jovens, que são mais familiarizados com tecnologia e entendem o que está acontecendo e quem podem entender a ideia de moeda melhor do que os mais velhos e o que está acontecendo, eles vão adotá-la e porque é digital, é nativo para eles e todos estão vivendo em um mundo digital agora. A Binance é a maior plataforma de negociação de ativos digitais, com mais de 250 milhões de usuários ao redor do mundo e mais de 350 pares de negociação. Acesse produtos e serviços de classe mundial para investidores e ferramentas avançadas para jogadores institucionais. Liquidez importa, segurança é inegociável. Acompanhado por Quiz. O episódio de hoje é trazido a você por Morphware. Alimentado por energia hidrelétrica da usina de Itaipu, Morphware fornece computação de alto desempenho para executar, treinar e construir seus aplicativos e agentes de IA. Uma das maiores despesas ao construir aplicações de IA é a computação. Morphware oferece um portal para computação acessível para o desenvolvimento de IA. Usando energia limpa abundante do Paraguai, as GPUs de maior desempenho da NVIDIA e infraestrutura de mineração de Bitcoin, Morphware oferece alguns dos preços mais competitivos para a computação na indústria, quebrando barreiras para a IA. Assim é acessível, escalável e pronto para todos, em qualquer lugar. Siga em seguida no Morphware AI e junte-se ao Telegram para fazer parte da comunidade. Estou pensando para alguns menores, pequenos. Quero dizer, Guiana, a população da Guiana é provavelmente, menos de 1 milhão de pessoas. Isso pode ou não ser preciso, mas provavelmente não é. Não é um país enorme, independentemente. Mas eu suponho que se você é uma exchange, se você é a Binance, ou você é a BitGet, ou é uma dessas grandes exchanges globais, isso você sabe, quero dizer, vale realmente a pena o seu esforço entrar em um mercado tão pequeno e configurar pares de negociação em dólares guianenses e esse tipo de coisa, provavelmente está bem baixo na lista de prioridades, infelizmente. Simplesmente. Não é um negócio super forte. Não que você não queira oferecer serviços a essas pessoas, mas é apenas do ponto de vista de negócios, há recursos que talvez sejam melhor alocados em outro lugar. E tenho certeza de que outros países menores ao redor do mundo enfrentam o mesmo problema, como você vê isso talvez sendo reconciliado. Você acha que há uma chance para um empreendedor local inteligente talvez construir sua própria corretora ou estabelecer seus próprios mercados para esses tipos de coisas, onde talvez eles estejam trocando, alguém nesses dólares por USDC ou por Bitcoin ou algo do tipo? É isso, talvez quais são os primeiros passos para realmente começar essa adoção? É talvez o cerne da pergunta que estou tentando fazer. Sim, não, ótima pergunta. E eu acho que a rota do USDC é o caminho, então. Você pode aqui está o porquê. Porque muitas pessoas na Guiana querem os EUA, dólares. Quero dizer, eu tenho família, certo? E confia em mim quando eu digo que eles querem dólares americanos, dólares. E há uma grande população de um cidadão guianense, pessoas guianenses que migraram para o Canadá, né? E os Estados Unidos. E há uma grande população eu diria no Nordeste aqui,
especialmente em torno de Nova York, como um ponto quente local do Caribe. E há um lugar chamado Little Guyana em Queens, Nova York. E eu ouço da família. Eu ouço de outras pessoas. Quando eles enviam dinheiro de volta para sua família e amigos lá é em dólares guianenses, desculpe, dólares americanos. Dólares? Então, as pessoas estão acostumadas a converter para dólares americanos. Dólares e vice-versa. Então, se você fosse configurar como um USB-C na RAM, isso seria perfeito. Porque eles entenderiam, esta é uma moeda estável respaldada pelo dólar. Dólar. Ok, eu digo, estou convertendo meus dólares americanos e meus dólares guianenses, desculpe, para uma moeda estável respaldada pelo dólar americano. Fácil e rápido, certo? É tão fácil. Eu acho que isso ressoaria muito facilmente, porque, primeiro, a vantagem é que é um país de língua inglesa, certo? Matemática britânica, inglês britânico, todas essas coisas foram ensinadas desde primeiro dia. Então, não há barreira linguística e o país, definitivamente, as pessoas entendem a dinâmica do dólar americano e todos o querem. Sim, isso é realmente engraçado. Sim, é mais fácil entender isso, explicar isso para alguém, do que tentar explicar o que é um Bitcoin, como o Bitcoin pode ter valor se não é respaldado por nada. Como pode valer 100 mil cada Satoshi White Paper, coisas de cypherpunk. Mas essa ideia de tipo, ok, é como um dólar digital que está meio que turbinado, é realmente fácil de movimentar. As pessoas conseguem entender o que é isso, especialmente se já estão acostumadas a pensar em termos de... Quero dizer, é chocante. Crescendo nos UE e depois passando tempo nesses outros países, você fica tipo, uau, as pessoas realmente denominam coisas em dólares, elas pensam nas coisas em dólares e não apenas, como no Brasil, tivemos uma desvalorização bem ruim do real em relação ao dólar recentemente. E as pessoas estão meio que surtando com isso, certo? É como, você sabe, costumava ser 5-1, agora é 6-1, e as pessoas estão meio que, você sabe, é como, de qualquer forma, vamos entrar nessa situação toda, mas é um pouco complicado. Bem, a mesma coisa acontece na Guiana com o dólar guianense em relação ao dólar americano, dólares. Então, e eu? Estou dizendo que não consigo me lembrar das inúmeras conversas que ouvi entre meus pais, meus avós e diferentes membros da família. Como você sabe, eles estão tentando, você sabe, conseguir o máximo de dólares americanos possível, e eles falam sobre a taxa de conversão. Então, isso é muito familiar para mim. E embora não seja um problema para mim, eu estou, você sabe, em volta disso. Ou está ao meu redor onde eu ouço isso. Sim, é realmente incrível. Quero dizer, eu cresci no norte de Minnesota e a ideia de pensar em algo, em valorizar algo em uma moeda diferente e tentar fazer a conversão na minha cabeça, literalmente nunca experimentei isso nos primeiros 2 anos e meio da minha vida. A ideia nunca passou pela minha cabeça que isso era algo que você precisaria fazer, certo? Mas então você percebe que a maior parte do mundo realmente opera assim. É loucura. É por isso que o Bitcoin foi criado. E é por isso que, à medida que vemos a adoção crescente, você verá mais FOMO pelo Bitcoin, não apenas de estados-nação e governos e assim por diante, mas também das pessoas comuns, especialmente a geração mais jovem. Eles vão perceber e dizer: espera um minuto. Ok, eu tenho o Zé e a dólar, claro. Mas eu também posso pegar Bitcoin, que não está sendo desvalorizado, e pode manter mais valor a longo prazo e até mesmo apreciar mais rápido do que imóveis e ouro e todas essas outras coisas. Sim, e essa é a questão. É sim, o dólar está sendo desvalorizado, talvez não tão rapidamente quanto outras moedas, mas está sendo desvalorizado, certo? Como nós, vivendo na América, percebemos isso. Então, sim, essa é a busca, né? É como você encontra qual é esse ativo impecável no qual você pode colocar sua riqueza, que vai, tipo, preservar esse valor e, idealmente, até mesmo aumentar esse valor a longo prazo. Então, nesse sentido, quero dizer, adoraríamos talvez obter algumas ideias suas, olhando para 2025, o que te empolga de forma geral. Eu sei que você cobre muitas coisas no seu canal, na verdade, nem falamos sobre o seu podcast. Provavelmente deveríamos falar sobre isso. Mas você tem um podcast realmente interessante que você lança praticamente todos os dias, diferentes. Dias 15 minutos. Falando sobre as notícias do dia, no que está acontecendo. Você faz muitas entrevistas realmente interessantes com pessoas de vários lugares do mundo cripto, uma mistura muito boa de entrevistas. Não é apenas o mesmo tipo de pessoas recicladas do cripto, mas você realmente conversa com pessoas interessantes e únicas em diferentes áreas, projetos e coisas. Talvez apenas nos dê um resumo rápido de como você se tornou um magnata dos podcasts de cripto. Aqui
E então eu adoraria saber suas opiniões sobre o que você está animado para 2025, olhando para o futuro. Claro. Então, antes do cripto, eu queria construir um canal no YouTube. Eu tentei muitos diferentes caminhos. Tentei fazer vlogs, tentei fazer vídeos das coisas que via em Nova York, vivendo em Nova York. E a razão é que meu histórico é em marketing digital. Então, eu estava fazendo marketing online para empresas e assim por diante. Trabalhei em agências internas fazendo otimização de mecanismos de busca, busca paga, marketing em mídias sociais. O YouTube era uma fera diferente. É um mecanismo de busca por si só, mas o variável é que o conteúdo do vídeo tem que ser feito bem. E você tem que garantir que otimiza a miniatura, coisas que não são diretas, como se você estivesse otimizando um site para o Google, onde você poderia, sabe, apenas colocar algumas palavras-chave, título, você coloca algum conteúdo, vídeos, são coisas muito diferentes. Então, eu estava realmente tentando decifrar esse código certo e ter algum sucesso lá. E então, eu acho que foi meio que serendipidade, porque enquanto eu estava passando por esse processo, o cripto surgiu. E eu descobri o cripto e eu pensei, sabe, eu quero falar sobre cripto. Eu comecei o canal no YouTube. Eu não estava esperando que ele crescesse. Eu tinha um emprego das 9 às 5 e comecei a falar sobre isso. Mas eu acho um dos principais pilares para ter sucesso no YouTube ou em podcasts é que você tem que ser apaixonado pelo que está falando. Assim, quando você não está recebendo visualizações ou se não está ganhando dinheiro, você ainda quer continuar fazendo. E eu comecei. Apenas querendo falar sobre isso porque eu era apaixonado por isso e queria apenas ter um diálogo. E as duas coisas, sabe, funcionaram juntas aqui, elas se complementaram e tive algum sucesso. Usando minhas habilidades de marketing digital, mas sendo apaixonado pela tecnologia, querendo aprender, é por isso que eu falo com o maior número de pessoas possível na indústria de criptomoedas, mesmo que não sejamos populares. Eles não recebam 1 milhão de visualizações, mas eu posso aprender algo com eles. E eu posso ajudar a compartilhar esse conhecimento, amplificar esse conhecimento. E você nunca sabe, estamos lá construindo talvez a próxima tecnologia que será o próximo Aaron ou o próximo Google, certo? Desta era Web 3. Então essa é a minha abordagem para isso. E estou super animado para 2025. Eu sou Aaron. As estrelas estão aqui. Temos o TradFi aqui, com ETFs, tokenização e muito mais. No lado político, quero dizer, se você me dissesse há um ano que teríamos candidatos presidenciais fazendo campanha sobre criptomoedas, como RFK Jr., Donald Trump e assim por diante, e deixando de lado toda a política, nas filiações políticas, apenas pense nisso, essa tecnologia se tornou uma questão política e então temos o Congresso mais pró-cripto, assumindo o cargo, um presidente pró-cripto, claro, que está dizendo: queremos fazer disso a maior coisa nos Estados Unidos. Vamos fazer dos Estados Unidos um líder em cripto? Quero dizer, é inacreditável. As estrelas estão realmente se alinhando aqui para nós. E é uma coisa linda de se ver. E no Congresso, vai aprovar uma legislação que será equilibrada, protegerá os investidores e fomentará a inovação. Então você tem os críticos, as pessoas que têm sido anticripto, como Gary Gensler, sendo expulsos. Então, estou muito animado para 2025. Acho que vai ser um ano incrível para o cripto, um ano de boom. Agora, eu olho para a indústria de cripto de diferentes aspectos. Preço, sim, muitas pessoas se importam com o preço, porque querem ganhar dinheiro, e você realmente tem que ter cuidado aí onde você está colocando o seu dinheiro, e haverá um pico neste mercado. Os mercados se movem em ciclos. É cíclico! A mesma coisa com o mercado de ações. Então você tem que ter cuidado, mas quando você olha para o desenvolvimento, a aceitação de Wall Street e TradFi e cripto e política, o caminho está se abrindo aqui para o boom desta indústria. Então, estou muito animado. Sim, acho que você disse isso muito bem. Tenho duas considerações sobre isso. Quero dizer, há um certo grau de tipo Schadenfreude, eu acho, ao ver Gensler meio que sendo tipo forçado a renunciar. Acho que, você sabe, para aqueles que não falam alemão, isso significa, tipo, você meio que sente prazer no sofrimento de outra pessoa, eu acho, certo? Mas é tipo, é uma sensação bem boa. Mas eu senti isso, tipo, quando vi aquele tweet ou recebi aquele e-mail de notícia de última hora, eu fiquei, tipo, tudo bem, me sinto bem com isso, certo? E então, não sei, quero dizer, é louco como tudo isso está apenas se alinhando e pensei muito sobre criptomoedas em termos de adoção, em termos de, tipo, ok, quais são as barreiras, quais são os pontos de oposição que permanecem
E eu me lembro, quando eu estava no meu primeiro emprego após a faculdade, eu tinha um trabalho de vendas no qual eu era realmente péssimo, mas uma das coisas que nos ensinaram, ou uma das coisas que aprendi e sempre me lembrei, é essa técnica de vendas de queimar pontes. Então é como você está tentando vender qualquer coisa, como um aspirador de pó para alguém. E a maneira de fazer a venda é tentar queimar todas as pontes de escape que o cliente tem. Tipo, é muito caro, ou não é bom o suficiente, ou eu realmente não me importo tanto com isso, ou simplesmente não é prioridade qualquer coisa. Você tenta queimar todas as pontes na apresentação. Então eu penso muito sobre cripto em termos de adoção, em termos de queimar. Quais são as principais pontes das quais as pessoas podem escapar? E eu acho, tipo, o food do SGA, certo? Isso foi a grande questão por alguns anos, certo? E agora que a BlackRock lançou ETFs, é como, né? Ok, se a BlackRock está por trás disso, não deve ser tão ruim para o meio ambiente, porque isso tem sido a coisa deles por muito tempo. Meio que o fundo de lavagem de dinheiro é como, ok, quero dizer. Claro, mas isso existe, mas vai existir com todo tipo de ativo, incluindo fiat, incluindo imóveis, qualquer coisa. Todas essas coisas que você poderia apontar como sendo, bem, essas são razões pelas quais o Bitcoin é ruim. Cripto é ruim como se todos estivessem meio que caindo no esquecimento, como se não houvesse, sabe? Olhe para os Peter Shifts do mundo, como esses caras, tipo, sabe, simplesmente não há quem vai levar esse cara a sério. Você sabe, como se não restasse nada. Acho que não sei se você viu o que estava circulando quando ele tweetou que o Bitcoin nunca chegará a $100.000. Desista do seu sonho, certo? Todos esses tweets estão voltando para assombrá-lo, e é como se ele não tivesse mais credibilidade. Sim, sim, como todos que apostaram sua reputação nessas coisas foram totalmente desacreditados, sabe? Então é como quem restou para se opor a esse movimento, certo? E então, sim, eu concordo totalmente. É como, uau, se você dissesse há um ano que a situação teria mudado tão drasticamente, ninguém teria acreditado, certo? Eric, quero compartilhar algo que pode ser um pouco controverso. Acho que, de um ponto de vista macro, os yield e muitos desses governos estão fazendo um grande esforço em direção às criptomoedas agora, porque outros instrumentos financeiros e a capacidade das pessoas de gerar riqueza estão falhando, como os títulos. O mercado de ações, embora haja um desempenho, não está superando a inflação e a desvalorização como costumava, porque não há tantas empresas fazendo IPOs. Você não está vendo aquela era de corrida do ouro, como vimos na Web 1.0 e 2.0. Isso meio que diminuiu, é um ótimo ponto. Sim, e parte disso é que a IA vai consumir muitas das coisas para as quais as empresas foram criadas para fazer e sendo construídas para fazer, elas não são mais necessárias. E então, à medida que nos dirigimos para a Web3 e nos tornamos mais descentralizados, isso vai eliminar muitos dos intermediários e muitas das coisas que os aplicativos da Web2 faziam, porque você não precisa mais deles. E eu acho que o Fed, acho que os governos mundiais veem isso. E então agora, é por isso que acho que a BlackRock está entrando. Esses caras estão correndo para entrar e estão financiarizando esses tokens, Bitcoin e o que mais for, certo? Isso é, eu acho, uma avenida que eles veem, cara. As pessoas não conseguem comprar casas. O mercado imobiliário está difícil agora. E por causa dos altos e baixos dos ciclos de taxas, muitos jovens estão tipo, eu não consigo comprar uma casa, o que eu vou fazer? Bem, há uma avenida cripto e agora eles estão legitimando isso. Então eu acho que este é o veículo. Eles não vão sair e te dizer isso. É apenas a minha tese. A propósito, eu posso estar errado, mas quando você olha para o desempenho de outras classes de ativos, nada se compara ao cripto. Esse é um ótimo ponto. Sim. E mesmo apenas no lado da habitação, certo? Quero dizer, basicamente, para comprar uma casa de entrada agora, né, uma casa inicial, é totalmente inacessível na maioria das partes do país, certo? Você precisaria economizar por uma década apenas para o pagamento inicial, se você for uma família ou algo assim. Certo? Não é tão fácil quanto para os boomers. Para os boomers, você podia comprar várias propriedades. Era fácil, certo? Porque o dólar não era a base. Havia uma situação financeira diferente. E aí, entre no mercado de ações, certo? Essas coisas não estão tendo um desempenho tão bom agora. E é mais difícil chegar ao mercado imobiliário. Bem, sobre esse ponto, eu tenho um pensamento potencialmente controverso, que vou deixar com você. Então, eu acho que na próxima geração, ou em 2 gerações a partir de agora, qualquer pessoa que tenha um Bitcoin, as pessoas olharão. Para alguém que tem um Bitcoin, da mesma forma que olhamos para os boomers agora,
no sentido de, tipo, eu costumava morar em Arlington, Virgínia, que era um desses lugares que costumava ser super pobre. Tipo, não pobre, mas era apenas uma cidade média. E então, uma vez que o governo federal nos EUA começou a realmente se expandir após o 11 de setembro, todas essas casas que estavam em Arlington por cerca de 100 mil, de repente elas valem tipo 2 milhões de dólares, certo? Porque estão tão perto de Washington, D.C. Então você tem todas essas pessoas andando por aí que são tipo, eu sou tão rico ou qualquer coisa, sou tão esperto. E é tipo, não, você apenas comprou tipo um terreno em um lugar que por acaso, tipo, valorizou dramaticamente por causa de algum evento sobre o qual você não tinha controle. E eu sinto que isso é meio que toda a geração boomer, certo? Você simplesmente nasceu na hora certa, você poderia ter comprado qualquer casa e ela teria aumentado de valor durante aquele período, certo? Tudo o que você precisava fazer era estar no mercado, de alguma forma, e eu sinto que em uma ou duas gerações, as pessoas que possuem um Bitcoin vão ser como essa versão de... Nós vamos ser como os boomers de hoje, essencialmente, de qualquer forma. Nesse sentido, eu tenho dito isso, você provavelmente ouviu em um podcast, há alguns bitcoins que eu nunca vou vender. Estou deixando para minha filha, para que ela esteja cuidada nessa área, pelo menos. O fundo fiduciário definitivo, crianças do fundo fiduciário Bitcoin. Exatamente. Ah, mas sim, de qualquer forma, Tony, eu realmente aprecio ter você no programa aqui. Sim, como eu disse, eu te escuto há tanto tempo e finalmente tenho a chance de falar com você. É muito legal. Gostaria de te dar a oportunidade de compartilhar qualquer pensamento final, seja relacionado à Guiana ou ao cripto em geral, e como as pessoas podem te encontrar e encontrar seu podcast. Sim. Obrigado, Aaron. E as pessoas podem me encontrar no YouTube pensando em cripto. Estou no Spotify, Apple Podcasts, no X, Twitter e em todas as plataformas sociais. Você pode me encontrar em Thinking Crypto. E um conselho: se é a sua primeira vez com cripto, certifique-se de ler o white paper do Bitcoin. Entenda por que isso foi criado, sobre o que é essa tecnologia. E tenha cuidado ao investir. Sim, você pode ganhar dinheiro, mas também pode perder dinheiro. Porque existem ciclos de mercado, e há muitas coisas neste mercado, como a moeda Hock2Zo e todo tipo de coisa. Tenha cuidado com as moedas meme. É como uma curva de risco. Quanto mais longe você vai, mais arriscado é. É como ir ao cassino, apostando no vermelho e no preto. É esse tipo de configuração. Mas você pode querer começar com os 3, 5 ou 10 principais no valor de mercado, que já existem há vários ciclos e são comprovadas. Elas não foram iniciadas na semana passada. Elas não foram iniciadas na noite passada. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e diversifique. Acho que isso é importante. Bendito. Bendito. Bem, ouça, Tony, realmente aprecio ter você no programa aqui. Agradeço o seu tempo. E obrigado a todos por assistirem e nos vemos na próxima vez no Brasil Crypto Report. Obrigado. Olá, pessoal. Este é o primeiro episódio de uma nova série especial, onde eu vou de país em país, destacando o ecossistema de ativos digitais da América Latina. Estou convencido de que 2025 será um ano enorme para a adoção de criptomoedas em toda a região. E assim, o objetivo desta série é ajudar a mostrar essas histórias para o mundo de língua inglesa. No episódio de hoje, conversei com Tony Edward, que é natural da Guiana e apresentador do popular podcast Thinking Crypto. Tony e eu discutimos as instabilidades econômicas que a Guiana enfrentou durante sua infância, a nova riqueza petrolífera do país e o papel que os criptoativos desempenharão no futuro. Espero que você goste.